seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja nos convida a celebrar dois gigantes da fé, Pedro e Paulo, colunas da nossa igreja. Se você quem já visitou São Pedro, a Basílica de São Pedro, logo que entramos na praça nós vemos duas grandes imagens. Eu acho que um pouco igual aquela não é não. Duas grandes imagens na praça, representando essas duas colunas da igreja. Mas, antes de nós nos deixarmos levar pela grandiosidade deles, não só como estátuas que nós temos aqui, mas pelas suas histórias, precisamos lembrar de uma coisa muito importante. Pedro e Paulo foram homens como nós, com medo, com erros, com passado difícil, com passado complicado e com limites reais, como todos nós. E é justamente isso que torna essa festa tão bonita. Pedro e Paulo não eram perfeitos, mas mesmo imperfeitos, foram escolhidos, transformados e enviados por Jesus. O Evangelho nos apresenta aquele momento decisivo, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: olha, o que é que o povo fala de mim aí? O povo fala, né? Minha Nossa Senhora, eu que o diga. O povo fala. E o que o povo fala? Aí eles responderam: olha, tem uns que falam que você é João Batista, outro fala que você é Elias. Porque na verdade, Elias e João Batista estavam sempre ali naquela beiradinha ali do Rio Jordão. Elias subiu ali onde João Batista ficava. Se você for um dia visitar a Jordânia, tem um marco bem de onde o carro de fogo levou Elias para o céu. Outros falam que você é um profeta. E aí Jesus pergunta aos discípulos: e vocês, o que dizem que eu sou? E você? O que você diz? Quem é Jesus? O silêncio, a expectativa, até parece uma prova, né? E então, Pedro, aquele pescador impulsivo, que nós sabemos que ele era impulsivo, se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta muda tudo. Jesus reconhece que foi o Pai quem revelou essa verdade ao coração de Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não escolheu Pedro por ele ser perfeito. Sabemos que ele logo depois negaria Jesus, um homem que andou 3 anos com Jesus. Lá na cruz, ele saiu correndo. E quando alguém vem perguntar: você não é um deles? Não conheço. Esse mesmo Pedro, que nesse momento fala, revelado por Deus, é aquele que negaria Jesus. É aquele que deixaria Jesus. Mas Jesus, mesmo sabendo disso, viu a fé no coração dele. E é sobre essa fé, frágil, mas verdadeira, que a igreja é construída. Por isso que ela permanece até hoje, 2000 anos. A nossa fé, ela não se baseia nas nossas forças ou virtudes.
Não é porque eu sou forte eu tenho fé. Não é porque eu faço as coisas certinhas eu tenho fé. Não é porque eu rezo o terço todos os dias eu tenho fé. Até mesmo quem não tem fé pode fazer essas coisas. Até mesmo quem não tem fé pode fazer o bem. A diferença do fazer é quando temos a fé. Mas a fé não é baseada nesse fazer. As cartas dizem, olha, mostra as tuas obras que eu verei a tua fé. É claro que a fé não é uma causa, as obras não é uma causa, e sim um efeito. E a nossa fé não é baseada por obras e nem virtudes. A nossa fé tem fundamento na rocha, que é Jesus, que é Ele que está ali. É por Ele que eu venho aqui todos os domingos. A nossa fé é baseada em Cristo. E Pedro nos ensina isso, que mesmo quem cai pode ser levantado por Deus para servir. Mesmo Pedro, que foi chamado, seguiu a Cristo, caiu, negou, mas estava ali e se tornou um grande herói da fé. Na primeira leitura, Pedro está preso. Pedro foi preso, perseguido e agora preso, acorrentado e com a morte ali, na porta, como todos os outros cristãos. Medo, fragilidade, solidão. Mas algo comovente acontece. A comunidade, como ouvimos na primeira leitura, estava unida em oração por ele. E Deus responde essa oração da comunidade. Envia o anjo e liberta Pedro. Meus irmãos e minhas irmãs, quantos de nós hoje estamos com medo? Muitos dos nossos irmãos estão presos na própria casa. Alguns sabemos que tem amigos e parentes que estão presos de verdade. Mas muitos de nós estamos presos na nossa própria casa, com medo de sair para trabalhar, com medo de levar os filhos na escola, com medo de ir para a igreja. Mas a palavra de Deus hoje nos recorda, a oração da comunidade tem poder. Você não está sozinho. A igreja reza por você e com você. E Deus caminha com você. Eu sempre falo, se você quer aprender mais, vem servir na missa, que lá atrás a gente tem uma catequese. Eu acho que foi domingo passado, uma semana atrás, teve um atentado na Síria, numa igreja Santo Elias. Um homem-bomba entrou dentro da igreja e explodiu. 20 pessoas morreram e logo depois 6 pessoas morreram. Antes de ontem foi uma menina, uma moça, estudante de, acho que farmácia. Lá tinha uma que tinha ido acender a vela para agradecer a Deus. 26 pessoas morreram no atentado. 24 horas depois deste atentado, todos estavam na igreja, mesmo com os bancos quebrados, vidros estilhaçados, e ainda o sangue dos mártires estava nas paredes. Todos estavam na igreja rezando. Vocês podem ver isso na minha rede social. Todos estavam rezando. Eu vivi essa experiência na Jordânia com a Primavera Árabe, quando fomos advertidos
por um suposto atentado. E naquele dia era uma sexta-feira santa. Eu já contei várias vezes essa história aqui, que eu até liguei para minha família numa quinta, olha, feliz Páscoa. Eu falei, mas não é Páscoa ainda não. Aqui é diferente, porque eu não sabia o que poderia acontecer naquela sexta-feira. Confiava na segurança do exército, do serviço secreto. Mas ninguém, mesmo sabendo das notícias, ninguém deixou de ir à igreja. Anos depois, com o Estado Islâmico, encontraram um terrorista na frente da nossa comunidade. A notícia se espalhou, mas ninguém deixou de ir à igreja. Sabe por quê? Porque lá na Jordânia, a fila do confessionário é muito maior que a fila da comunhão. E eles mesmos sabiam que se morresse, eles sabiam o fim deles. Há 2 sextas-feiras atrás, eu fiquei 2 horas ali e atendi uma mãe e uma filha. E um monte de americano e hispano. Graças a Deus que essa sexta-feira deu uma melhorada. Ali naquele momento, naquela sexta-feira santa, a força daquela fé, daquele povo, nem a mim me trouxe o medo. Foi uma das melhores e mais lindas celebrações da paixão de Cristo. Vendo aquele povo rezar com fé. Lembra? Não são as suas ações que é a base da sua fé, mas ela é a causa. Porque uma pessoa com fé não tem medo, uma pessoa com fé tem coragem. Mesmo sabendo que o seu fim pode ser a morte. Dói, chora, mas nunca abandona a Cristo. Por quê? O que fortalecia a fé era a unidade da oração da comunidade. Quando o medo vinha, na igreja unidos rezando. E Paulo? Se Pedro é a rocha, Paulo é o fogo. Um homem cheio de ideias, baixinho que nem eu, cheio de energia e um passado difícil. Ele perseguiu os cristãos, fez muito mal para os cristãos, mas ele foi alcançado por Cristo no caminho de Damasco e nunca mais foi o mesmo. Se você quer passar pelo caminho de Damasco, faça o acampamento. Até eu, depois desse acampamento, eu nunca mais fui o mesmo. Ali é um Damasco que você cai do cavalo. E olha que o cavalo é grande. Paulo não caiu do cavalo não, gente. Ele só caiu, tá? Esse é figurativo. Na segunda leitura, Paulo já está no fim da vida. Assista o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Assista. Paulo está no fim da vida. E esse filme é desse momento, onde Lucas vai lá pegar o testemunho de Paulo para escrever o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. E ele olha para trás. E Paulo diz uma frase que eu guardo no meu coração: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A imagem que me vem é uma irmã aqui que ela adora fazer maratona. Ela é pequenininha, magrinha, mas está em todas. Me puxou uma vez, mas não deu certo, não. Eu imaginei ela correndo, pequenininha, magrinha. E olha que é maratona, hein? Não é maratoninha não, é maratona. Cansada. Com as forças ali, no final. Mas, chegando na linha de chegada,
sem se importar se é a primeira, se é a segunda colocada ou a última colocada. Chegando ali cansada, mas com o coração cheio de paz. Consegui. É engraçado que ela nunca me falou se foi em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas sempre recebeu a medalha. Porque você sabe quando você vai na maratona, todos que chegam ali recebem a medalha. A vida de Paulo foi uma luta constante contra as perseguições, contra o orgulho. Paulo era romano. Paulo era uma autoridade judaica. Contra os próprios limites, porque ele mesmo dizia do espinho na carne. Paulo lutou contra tudo isso, mas ele nunca desistiu, porque as suas forças não vinham de si mesmo, mas vinha do Senhor. O Senhor esteve do meu lado e me deu forças, disse ele nessa segunda leitura. Pedro, está ali o Pedrão, e Paulo, duas pessoas diferentes, duas pessoas com personalidades diferentes, mas unidos por um mesmo Cristo, unidos por um mesmo ideal. Ambos nos ensinam que Deus não escolhe os preparados, mas Ele não prepara os escolhidos, não. Todos nós somos escolhidos. Deus não escolhe os preparados, mas preparam aqueles que estão abertos. Aqueles que estão abertos a servir. Aqueles que estão abertos a ser testemunha. Deus prepara aqueles que dizem sim. Talvez hoje você se sinta como Pedro, cheio de boa vontade, mas com medo da situação da vida, com medo da situação da minha saúde, com medo da minha situação social, com medo da minha situação financeira. Ou como Paulo, com um passado que pesa, mas um fogo querendo recomeçar. Madre Teresa de Calcutá dizia que eu não posso voltar para trás, fazer um novo começo, mas daqui eu posso fazer um novo fim, recomeçar. Jesus olha para você hoje, caro irmão, para você, e te pergunta: quem eu sou para você? E eu digo, não tenha medo das suas fragilidades. Deus pode fazer maravilhas justamente onde você mais se sente fraco. Nós estamos fazendo as eleições das novas coordenações. E foi muito interessante esse ano, que tanta gente nova na coordenação, e fez como? Isso que estou dizendo hoje. Sentiu-se forte no Senhor. Padre, eu não tenho capacidade, mas eu confio no Senhor. É isso, é dar o seu sim. Só basta dar o seu sim, porque a força vem do Senhor. E Ele te fortalece no seu ponto mais fraco. Pedro nos ensina a fé que se levanta. E Paulo, a missão que não desiste. E nós aqui, no Santuário Madonna Queen, vocês, todos aqui que servem em pastorais, lembre-se disso. O seu sim é muito valioso. Mesmo que você se sentiu incapaz, você está aqui porque até esse momento o Senhor te sustentou. E nós, caros irmãos, com a ajuda da rainha do universo, a rainha dos apóstolos, a rainha do universo, a Madonna Queen, com a ajuda delas, também poderemos dizer um dia, com muita humildade: combati o bom combate, terminei a corrida
e guardei a fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,